Oi, pessoal, bom dia para vocês, né? Bom, mais uma aula que a gente vai iniciar, né? Estamos cada vez mais próximos de finalizarmos o caderno 1. Não foi finalizado ainda, né? Por conta do conteúdo de números inteiros, né? Ser não tão extenso, mas assim, ele requer uma atenção, né, redobrada para que todo mundo, né, consiga compreender o conteúdo, certo? Bom, a gente hoje vai dar continuidade ao capítulo 3, certo? No capítulo 3, a gente tinha potenciação e radiciação de números inteiros, que a gente já viu. E a gente também tem ampliação e redução de polígonos e área de quadrado, retângulo e triângulo. Porém, eu quero que vocês coloquem aí na página 255, onde tem ampliação de polígonos por meio de multiplicação das coordenadas. Coordenadas e plano cartesiano é um conteúdo que a gente não viu, né? Como a gente fez a troca do material, e agora de acordo com a BNCC, fica subentendido que vocês teriam aprendido esse conteúdo no 6º ano, né? E não é o que acontece, né? Não foi o que aconteceu, né? Então, a gente só vai ver esse assunto um pouco mais pra frente. Então, vocês vão colocar essa observação aí, né? Botem aí um asterístico, um post-it, né? Dizendo que esse conteúdo, por enquanto, ele tá suspenso. E a gente só vai falar nele, né? Mais pra frente, certo? Ok? Bom, então aí a gente vai concluir que parte do capítulo 3. Página 259, onde a gente vai falar da área de quadrado, retângulo e triângulo. Primeiro, eu quero que vocês se lembrem que a gente estudou esse conteúdo no 6º ano. Esse aí a gente estudou, né? Quando a gente falou de unidades de medidas de área, lembram? Quando a gente, por exemplo, mede algo que tem uma única unidade, né? Que tem uma única dimensão, por exemplo, isso aqui é um segmento de reta, certo? E ele vai ter um determinado comprimento. Eu vou medir de uma ponta a outra e eu vou dar essa medida, né, em centímetros, decímetros, metros, for unidade de comprimento. Quando a gente avalia duas dimensões, por exemplo, comprimento, né, e largura, a gente está avaliando duas dimensões. Taíla, você pode medir essa daqui e pode medir essa daqui, certo? Só que, né? Qual seria a medida disso aqui? Quando eu utilizo duas dimensões, eu formo figuras planas. Quadrado, retângulo, trapézio, losango, o que mais que a gente estudou? Paralelogramo, né? Quando a gente mede duas dimensões, a gente forma figuras geométricas planas, com um único plano. E aí, essas figuras geométricas, a gente tem tanto o contorno delas, que é o comprimento, né? E a largura seria o contorno dela. Como a gente também tem a área, né? Que está delimitada por esse contorno. E o que a gente chama de área, né? A gente vai poder medir. E como é que a gente mede essas áreas? A gente também viu ano passado, né? Isso aqui, por exemplo. Bom, esse quadrado maior, ele é formado por 4 quadrados menores, ok? Vamos dizer, então, que o comprimento vale 2 e a largura também vai valer 2 centímetros, tá? É como se cada quadrado desse aqui tivesse 1 centímetro de comprimento e 1 de largura. Taíla, e qual vai ser a minha área, né? Qual é o tamanho do espaço delimitado por essas duas dimensões? Eu tenho quantos quadrados? 4. Para eu achar a área, né, que é o espaço delimitado por esse contorno, eu fiz 2 vezes 2. Eu tenho
2 quadrados na horizontal e 2 na vertical, certo? 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2. Ou seja, eu multipliquei a base, né, pela altura. Lembram disso? Eu multipliquei o comprimento pela largura. Eu multipliquei as duas dimensões. Então, quando eu fiz isso aqui, eu achei que a área era 2 vezes 2. A área é 4 centímetros quadrados. Porque agora eu tô falando de área, eu tô falando de duas dimensões, tá? Isso a gente viu ano passado. Tá. E a gente vai relembrar esse ano. O livro, ele traz, de novo, esse conteúdo de áreas. Porém, ele é bem específico. Ele só traz, por enquanto, retângulo, quadrado e triângulo, ok? Bom, levando em consideração isso que a gente acabou de falar, a gente subentende que a área é comprimento vezes largura, ok? Porém, quando a gente fala de comprimento, é a parte que está na horizontal. A gente também pode chamar de base. Então, o comprimento é a mesma coisa que falar em base. E a largura, como ela está na vertical, é o mesmo que a gente pode chamar de altura. No caso do retângulo, tá? Eu vou ter comprimento vezes largura, ou seja, base vezes altura. Vamos lá. Eu tenho aqui um retângulo que tem comprimento que tem comprimento 10 e tem largura de 5. Qual é a área deste retângulo? Ou seja, qual é o valor desse espaço delimitado por essas dimensões? Né? Qual é o valor dessa área? Basta eu multiplicar comprimento por largura ou base vezes altura. Então, a área do retângulo é a base, que é 10, está na horizontal, vezes a altura, que é 5, está na vertical. Nesse caso, a área do retângulo é 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. Sempre que você tiver um retângulo, a área dele, no caso, é base vezes altura. É a medida do comprimento vezes a medida da largura. Ponto. Ok? Cuidado, né? Porque agora a gente pode dificultar um pouco as atividades. Como assim, Aila? Com questões interpretativas. Por exemplo, quando a gente viu isso no 6º ano, né? Geralmente vinha exposta as medidas, tanto do comprimento como da largura. Só que agora eu poderia muito bem dar o valor, né? Eu poderia dar o valor do comprimento e poderia dizer que a largura é a metade do comprimento. Mudaria alguma coisa? Não. Porém, eu não teria falado o valor. Caberia a vocês descobrir. Eu digo que o comprimento é 10 e a largura é a metade desse comprimento. Qual é a metade de 10? 5. Só estou falando isso, né, para que vocês fiquem atentos aos tipos de questão que vocês vão ter que resolver, tá? Para não ocorrer nenhum tipo de dúvida. É a mesma coisa, tá? Só que aí é uma questão mais interpretativa e você vai ter que descobrir para poder realizar o cálculo, tá? Bom, e aí ele fala, né, na área do quadrado. Pessoal, se a gente seguir a mesma linha de pensamento, né, a gente vai levar em consideração o mesmo pensamento. Porém, agora, a gente tá falando do quadrado. E no quadrado, o meu comprimento e a minha largura, ou seja, a minha base e a minha altura, tem o mesmo valor. Por quê? A gente sabe que o quadrado
possui todos os lados com a mesma medida. Então, se aqui vale 5, consequentemente, todos os outros lados também valem 5. Né? Ok? E aí, a área do quadrado, que seria base vezes altura, ou comprimento vezes largura, essas medidas vão ter o mesmo valor, né? Que correspondem ao lado. Então, eu poderia dizer que base vezes altura, ou lado vezes lado. Ou ainda, quando eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, eu posso transformar em uma potência, né? Lado ao quadrado. Aí, lá, pelo amor de Deus, faz diferença? Não. Eu só quero que vocês entendam, né? De uma forma geral, quando a gente falar de área de quadrado, em qualquer situação, se vocês forem na internet, agora procurar a área de um quadrado, vai aparecer para vocês a fórmula. A área do quadrado é L ao quadrado. Eita, por que L ao quadrado? Eu vou ter que decorar que é L ao quadrado. Não, só é L ao quadrado porque comprimento e largura têm a mesma medida, têm o mesmo valor, tá? Por isso que fica L ao quadrado. 5 vezes 5, comprimento vezes largura, base vezes altura, lado vezes lado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado, 25, tá? Por que eu fiz isso aqui? Para que vocês consigam entender como eu cheguei nesta conclusão, ok? Tá, Ila, mas se eu pegar uma questão, eu preciso fazer obrigatoriamente com isso aqui? Não, você pode fazer 5 vezes 5, base vezes altura normal, tá? A gente sabe que é igual. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, ok? Então, não precisa se prender a isso aqui. Basta você entender, né, que para área de quadrado e área de retângulo vale base vezes altura. Só que no caso do quadrado, como base e altura são iguais, valem o lado do quadrado, né? Lado vezes lado, lado ao quadrado, tá? Mas é para fazer do mesmo jeito, ok? Tá, e o triângulo? No triângulo, eu também vou precisar que vocês prestem atenção nisso aqui. Mas vale a mesma linha de raciocínio. Vale o mesmo pensamento, ok? Bom, antes de eu falar da fórmula do triângulo, vamos botar aqui um retângulo. E a gente viu que o retângulo ele tem comprimento e largura, que também é chamado de base e altura. E a gente viu que a área do retângulo é base vezes altura, não é isso? Comprimento vezes largura. Tá, Ila, o que é que isso tem a ver com a área do triângulo? Se a gente passar um segmento de reta aqui, a gente consegue dividir este retângulo em 2 triângulos. Concordam? Esse triângulo aqui e esse triângulo daqui. Então, eu posso dizer para vocês que a área de um triângulo apenas, tá? Vou pegar aqui, ó. Triângulo 1. Eu posso dizer para vocês que a área do triângulo 1, que está em azul, é a metade da área do retângulo todo. Concordam? Vamos dar números a isso aí, tá? Vamos supor que a base seja 10 e a altura seja 5. A área do retângulo todo, a área do retângulo, a gente sabe que é base vezes altura. A área do meu retângulo é 10 vezes 5. A área desse retângulo é 50. Ok? Tá. Só que a área toda do retângulo é tanto a parte azul como a parte preta. É o retângulo todo. Só que eu posso dividir
um retângulo em duas partes iguais, que formam dois triângulos iguais. Se esta área toda aqui vale 50, quanto vale só a área azul? A metade do retângulo. Qual é a metade de 50? 25. E qual seria o valor da outra metade, a metade preta? 25. São duas metades iguais, que quando eu junto tem que dar 50. 25 com 25, 50. Logo, a gente conclui que a área do triângulo é a área do retângulo dividido por 2. Então, a área do triângulo, deixa eu apagar aqui. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. É a área do retângulo dividido por 2. Vamos ver se dá certo. Qual seria, então, a área daquele triângulo preto? A área do triângulo 2. Seria a base, 10, vezes a altura dele, que é 5, dividido por 2. Então, a área do triângulo seria 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25 centímetros quadrados. E valeria a mesma coisa se eu fosse fazer a fórmula para o triângulo azul. A base, 10, ó, é igual a essa daqui, 10. E a altura é 5, dividido por 2, 25. Ok? Porém, a gente vai ter um detalhe para isso aí, tá? A fórmula, ela é a mesma. Porém, a gente pode ter 3 tipos diferentes de triângulos. Lembram deles? A gente pode ter um triângulo igual a esse que a gente fez, que é o triângulo retângulo. E aí, ó, base e altura, tá? Aí a altura não poderia ser essa aqui, não? Não, porque para ser altura, ele tem que estar na vertical, tá? Que tá inclinado. Então, aqui não mede a altura toda, não. A altura. A gente também tem outro tipo de triângulo, que é o triângulo acutângulo. Tem todos os ângulos iguais, né? A gente viu isso ano passado. Nesse caso aí, quem seria a altura? Eu sei que essa daqui é a base, né? O segmento de reta está na horizontal. Mas quem seria a altura? Nem pode ser essa e nem pode ser essa, porque estão inclinados. Então, eu vou do vértice lá do triângulo até a base. E essa daqui é a minha altura. Ok? E a gente tem outro tipo de triângulo, que é o triângulo obtusângulo. Lembra que ele tem um ângulo aqui, ó, maior que 90 graus, tá? Ok, a base é esse segmento aqui. Mas e a altura? Esse aqui tá inclinado e esse aqui também tá inclinado. Quem seria a base? Ah, ela vai do vértice até... Quem seria a base? Não, quem seria a altura, né? Faz igual o outro, vai do vértice até a metade da base. Tá, porém não pode ser internamente, tá? Vai aqui, ó, externamente. Como se fosse uma projeção. Tá? Então, essa daqui, ó, daqui pra cá, seria a minha altura. Só ter cuidado com isso para você saber quem é que você vai, qual é o valor que você vai utilizar na altura, né? O livro, assim como provas, né, como exercícios, podem utilizar dessas diferenças para fazer questões que tenham cascas de banana. Por exemplo, que botem valor aqui, que botem valor aqui, e você ache, né, que esses aqui seriam os valores da altura. E não é. Do mesmo jeito que aqui, né? Posso botar valor para a base, valor para esses dois lados e valor para esse segmento aqui. E aí você tem que entender que a altura é este segmento.
Não é nem esse lado, nem esse daqui, tá? Mas a fórmula é a mesma. Você pega o comprimento, multiplica pela largura e divide por 2, né? Ou também chamado de base e altura. Pega a base, multiplica pela altura e divide por 2, ok? Na página 261, ele traz aí justamente a representação que eu expliquei aqui para vocês, né? Do triângulo ser a metade de um retângulo. Página 261, vocês vão ter a imagem de um retângulo lá em cima. E ele se divide em dois, um triângulo verde e um triângulo cinza, né? E aí ele chega à conclusão que a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Então, base vezes altura, se é metade, eu tenho que dividir por 2. E aí ele também fala da diferença, ó, desses 3 triângulos, na página 261, ok? Lá embaixo, ele pede para você verificar, né, que as áreas do retângulo, do quadrado, né, ele bota aí, ó, 3 triângulos, tá? Um azul, um rosadinho e um amarelo. E ele fala justamente isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Por exemplo, no triângulo azul, ele dá o valor, é um triângulo semelhante a esse aqui, triângulo retângulo. Ele me dá aqui como valor 2, aqui também é 2 e aqui é 2,8. Tá, mas você só vai poder usar duas medidas dessa, a medida da base e a medida da altura. A medida da base é o segmento na horizontal, 2, e a altura também é 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Aí ele encontra a área no triângulo azul. No triângulo rosa, é semelhante a esse daqui, ó. Só que ele tá virado ao contrário, né? Ele dá como base 3. Esse segmento daqui, ele dá como 2,24. E esse daqui, ele dá como 4,4. Esse daqui tem só uma retinha lá, né? E ele usa como 2. É exatamente ela que vai ser a altura. Então, a base é 3, a altura é 2. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3 centímetros quadrados. E no último triângulo, que é o triângulo amarelo, semelhante a este daqui, ele tem aqui como 4, aqui 2,5, aqui 3,6 e esse valor aqui do meio como sendo 2. Qual é o valor que você vai usar para a fórmula? A base, 4, e a altura, 2. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4, certo? Bom, com base nessas informações, aí passem para a página 262. E o que é diferente, né? Eu disse para vocês que a gente viu esse conteúdo no ano passado, né? E eu falo sempre para vocês que mesmo que a gente esteja repetindo o assunto, né, nas séries seguintes, existe uma maneira diferente de cobrar isso, né? Quando a gente trabalhou esse mesmo assunto no 6º ano, as questões tinham um determinado nível, né? Agora a gente tá vendo o mesmo assunto. Poxa, de novo o mesmo assunto? Mas vocês vão perceber que as questões, elas têm um grau de dificuldade diferenciado. Se vocês olharem aí na página 262, vocês vão ver aí uma figura geométrica que não tem, né, formato nenhum. Nem é triângulo, nem é quadrado, nem é retângulo. Ou seja, como é que você vai achar a área desta figura geométrica? Bom, eu vou apagar aqui para que vocês consigam entender, né, o que vai ser realizado, tá? Bom, ele coloca aí a figura, ela é basicamente assim, ó. É um salão, né? Um dono tá querendo reformar o salão e vai trocar o piso. Então, ele precisa saber o quanto, né, de espaço eu tenho delimitado ali por aquelas dimensões. Eu preciso saber a área, né, para saber quanto de piso eu vou trocar. E aí, a figura que vocês têm é essa figura aqui. Um momentinho, só para finalizar aqui o desenho, tá? Bom, essa aí
aí é a imagem que vocês têm do salão. Então, ele precisa saber qual é o valor, né? Qual é o valor dessa área aqui, ó, dessa região toda, tá? Mas aí, ó, isso aí nem é triângulo, nem é quadrado, nem é retângulo. É uma forma geométrica que eu nem vi, né? Que a gente não viu, a gente não tem um nome definido para essa forma geométrica. Tudo bem. Porém, a gente pode separar essa figura geométrica. A gente pode delimitar, né? Marcações para que a gente consiga destrinchar ela, separar essa figura gigante em figuras menores, como se a gente fosse montar um quebra-cabeça, tá? Só que aí a gente tem que separar, destrinchar essa figura gigante em peças que a gente saiba como achar a área. Ou seja, a gente tem que destrinchar ela em peças que sejam ou um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo. Vamos lá. Basicamente isso aqui, ó, ligado de uma ponta a outra perdida, tá? Aqui, ó. Se eu delimitar aqui, vou fazer pontilhado, tá? Para que a gente entenda que é uma marcação que a gente fez. Se eu delimitar aqui, olha o que eu criei aqui. Vou numerar como 1, tá? Ó, base na horizontal, altura na vertical. Essa figura aqui é um quadrado, tem a mesma medida, ok? Taila. Mas isso aqui não pode ser um retângulo. E não é um retângulo, tá? Porém, se eu traçar aqui, ó, dessa ponta para baixo, aqui eu vou criar um retângulo. Aqui é 16. Aqui também vai ser 16. E aqui, essa medida? Vai ser 20? Não, 20 era tudo. 20 era a medida disso aqui tudo, daqui pra cá. Então, não dá pra ser a base. E qual vai ser o valor da base? Analisem aqui em cima. A base do retângulo, ou seja, a base da minha figura 2 é 8. Concordam? Com 4. Essa medida daqui é igualzinha a essa. Então, 8 com 4, 12. Certo? Onde mais eu posso separar? Aqui, ó. Desse ponto pra cá. Aqui eu formei uma imagem 3, que é um triângulo. E aqui eu tenho uma imagem, uma figura 4, que é, aqui eu tenho 8, né, que seria a altura desse ponto a esse aqui, né, é 8. Então, aqui também vale 8, certo? E esse pedaço aqui, que seria a base, vale quanto? Tudo aqui era 20, certo? Desta ponta a esta era 20. Só que a gente descobriu que desta ponta até esta daqui, ó, que tem a mesma medida que essa, vale 12. 8 com 4, 12. Então, daqui pra cá, em azul, vale 12. Tá, se tudo era 20 e aqui vale 12, quanto é que tá faltando para completar os 20, que era tudo? Tá faltando 8. Então, aqui é 8. Igual e igual significa que isso aqui é um quadrado. Então, vamos lá. A figura 1 é um quadrado, a figura 2 é um retângulo, a figura 3 é um triângulo e a figura 4 é um quadrado, né, nesse caso. Vocês entenderam que o assunto é o mesmo, mas o grau de dificuldade é totalmente diferente, né? A gente vai ter que analisar aí a área de cada figura dessa, para depois a gente somar todo mundo e dar a área do salão, ok? Bom, a área 1 da figura 1.
A figura 1 é um quadrado. Então, área do quadrado. Base vezes altura, né? Ou lado vezes lado, ou lado ao quadrado, tá? Vou botar aqui lado vezes lado, onde a gente sabe que um lado vale 4 e o outro também vale 4. 4 vezes 4. Então, a área do quadrado, lá na imagem 1, é 4 vezes 4, 16 metros. Metro e metro, metro quadrado, ok? A figura 2. A figura 2 é um retângulo. A figura 2 é um retângulo, certo? Então, a área do retângulo, a gente sabe que é base vezes altura. Tá, base é quem tá na horizontal. Ou essa daqui, são iguais. E a gente descobriu que é 12, mas como foi que a gente descobriu que é 12? O retângulo daqui até aqui, tá? É essa área aqui, ó. Certo? Daqui pra cá, vale 8. E esse pedacinho aqui pontilhado é um dos lados do quadrado 1. Se é um dos lados do quadrado 1, é porque aqui vale 4. 8 mais 4, 12. Então, a base vale 12. E a altura? Ó, a altura é quanto? Aí, é 16? Não. 16 era a altura toda, daqui até aqui. Só que eu tô falando da figura 2. A minha altura tem que ser só esse pedaço. Você vai usar a mesma linha de pensamento que você usou para aqui ou para aqui. Tudo isso aqui é 2. É 2 não, é 16, certo? Tudo isso aqui, a altura é 16. Porém, eu só quero esse pedaço. Quanto vale esse daqui? Ah, é um dos lados do quadrado. Aqui vale 4. Tudo vale 16. Tirando 4, que é esse pedaço daqui, o que é que sobra? 16 menos 4 sobra 12. Então, nesse caso, a gente poderia até dizer, afirmar, que a figura 2 não é um retângulo, é um quadrado. 12, 12, 12. Consequentemente, aqui também é 12, tá? Então, é um quadrado. Mas vale a mesma fórmula, né? Base vezes altura, que é lado vezes lado, que vai valer, ó, o lado é 12 e o outro lado também é 12. 12 vezes 12 dá 144. 144 metros quadrados. Vamos lá para a figura, é um triângulo. A área do triângulo. Eu tenho a base. Quanto vale a base desse triângulo? Ó, é um dos lados desse quadrado, vale 8. Então, isso aqui vale 8. E a altura? Quanto vale a altura? A gente não sabe que essa medida aqui é igualzinha a essa? Valia 12, certo? 12. Só que aqui é 8. Então, aqui também vale 8, esse lado. 8 para 12 significa que está faltando 4. Então, a base do meu triângulo é 8 e a altura dele é 4. Então, a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vai ser 8 vezes a altura, que é 4, dividido por 2. A área do triângulo vai ser 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2, 16 metros quadrados. Percebam que aí vai muito mais além da matemática, né? Você precisa ter uma percepção, uma visualização para a construção das formas geométricas separadas e depois verificar as medidas, né? A gente sabia que essa medida todinha aqui era 12. Toda. Tá, essa daqui é igual a essa, vale 8. 8 para 12 falta 4. Então, esse pedacinho aqui é 4, tá? E o último aqui, que é a área da figura 4, que é um quadrado. Então, lá na figura 4, a área vai ser lado vezes lado,
8 vezes 8, que dá 64 metros quadrados. E agora, qual vai ser a área total do salão? A área 1, mais a área 2, mais a área 3, mais a área 4. Ou seja, a área total do salão é área 1, 16, área 2, 144, área 3, 16, área 4, 64. E aí eu vou somar todo mundo, certo? Que vai dar 144, 150, 160, 120, 240 metros quadrados. Essa aí é a área total do meu salão. Quando aparecerem imagens, né, e pedir para você, não aparecerem figuras geométricas e pedir para vocês calcularem a área dessa figura geométrica, se não for uma figura geométrica conhecida, quadrado, retângulo, triângulo, subentende-se que eu vou precisar separar em figuras que eu conheça, que eu saiba calcular a área, tá? Para que depois a gente junte todas as áreas. É importante também que vocês percebam por que, né, que eu criei novas medidas. Né? Eu não criei, foi através da matemática. A medida aqui toda era 20. Aqui vale 8, o que te sobra é 12. Ou tudo era 20, mas esse pedaço aqui vale 12. Né? Então, para 20 falta 8. Então, percebam que o conteúdo é o mesmo, porém, agora a gente está trabalhando com questões com um nível, né, de resolução um pouco mais difícil, tá? Um pouco mais alto, ok? Bom, assim a gente finaliza o capítulo 3, certo? Fica faltando apenas o capítulo 4, né, onde a gente vai falar sobre triângulos, medidas dos ângulos de triângulos, polígonos convexos e não convexos, e a gente finaliza, né, acredito que na próxima semana, ok? Bom, vou só dar uma orientação aqui para vocês sobre as atividades, tá? As atividades, eu já tinha passado algumas atividades desse capítulo, que era falando sobre potenciação e radiciação de números inteiros. Bom, as atividades que sobraram são justamente sobre área de quadrado, triângulo e retângulo, tá? Na página 265, você vai calcular a área aí das figuras, né? Então, na letra A você tem um triângulo, na letra B um retângulo. Então, basta utilizar as fórmulas que a gente colocou e você vai descobrir o valor das áreas. Peço que vocês prestem atenção na letra C, né? Em quem vai ser a altura. E na letra H, né? Quem vai ser a altura, ok? Bom, na nona questão, ele já dá a área e pede para que você descubra o valor de um dos lados. Pessoal, ele bota aí na interrogação, né? Você sabe que para achar essa altura, um valor de 40, você tem que multiplicar essa interrogação aí por 5, para que dê o valor de 40. Então, que número multiplicado por 5 dá 40? Ou você faz a operação inversa. Pega 40 e divide por 5. E você vai descobrir o valor. Na 10ª questão, é semelhante à questão que eu falei no começo da aula, né? Ele, em vez de dar o valor exato, não. Ele dá uma complicada na questão, ele dá uma encorpada na questão para que você interprete, né, e consiga resolver. Ele dá a área do triângulo, dá a medida da base e pede para você dizer quanto vale a altura. Então, assim, você vai fazer a mesma situação. Só que lembra que na área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, tem que ser um número multiplicado por 8 e que dividido por 2 dê 80, né? Ou você faz através das operações inversas, tá? 8 vezes a altura dividido por 2 tem que dar 80, ok?